A maioria das pessoas passa a vida fugindo do silêncio sem perceber que é nele que as melhores respostas estão escondidas. Eu sei como é. Você liga a TV, abre as redes sociais, coloca uma música qualquer, procura algum som, qualquer distração, apenas para não ter que encarar o peso de uma sala silenciosa. Porque o silêncio, quando chega, sem aviso, parece ampliar tudo aquilo que a correria do dia consegue esconder. A solidão assusta exatamente por isso. Quando o mundo finalmente se cala, a sua própria voz começa a ecoar com uma força difícil de ignorar. E às vezes o que ela tem a dizer não é leve nem agradável. Ela relembra dores mal resolvidas, perguntas que você vem adiando, ausências que ainda machucam, medos que você prefere empurrar para o fundo da mente. Mas no silêncio nada se esconde por muito tempo. E ele tira os excessos dentro, derruba as distrações e deixa você frente a frente com o que realmente sente. Talvez seja justamente isso que torne a solidão tão desconfortável. Ela não oferece para onde correr, ela abriga o olhar para dentro, a ouvir o que foi sufocado e a reconhecer partes de si mesmo que o movimento constante ajudava a evitar. E embora esse encontro interno possa assustar, também é nele que começa a compreensão, porque por mais incômodo que seja, existe uma verdade importante no silêncio. Ele não apenas revela feridas, ele também mostra o que precisa ser cuidado. Mas Albert Einstein, o homem que decifrou o tecido do universo, não via o isolamento como um castigo. Para ele, a solidão não era ausência de pessoas, mas a presença absoluta de si mesmo. Ele descobriu que o que nos esmaga aos 20 anos é exatamente o que nos liberta aos 60. Existe uma espécie de alquimia silenciosa no tempo. Aquilo que na juventude muitas vezes parece abandono, ausência ou vazio, mais tarde pode se revelar outro significado. O que jovem chama de estar sozinho, o sábio aprende a reconhecer como estar completo. Não porque a presença dos outros deixa de importar, mas porque, com a maturidade, a pessoa descobre que a própria companhia pode deixar de ser um peso e se tornar um abrigo. Há um momento da vida em que a solidão deixa de ser interpretada como falta e passa a ser compreendida como espaço. Espaço para pensar, para respirar, para ouvir o que antes se perdia no ruído constante das expectativas, da pressa e da necessidade de validação. O tempo, quando realmente nos transforma, opera essa alquimia rara, converte carência em contemplação, inquietação em presença, medo em intimidade consigo mesmo. Einstein entendia de certo modo essa dinâmica interior ao perceber que a mente humana se parece como um lago. Se as águas estão sempre agitadas, se a superfície nunca repousa, torna-se impossível enxergar o que vive no fundo. Às vezes as imagens se distorcem, a profundidade desaparece e tudo o que resta é o movimento confuso da superfície. Mas quando a quietude, quando a agitação cessa por um instante, algo extraordinário acontece, o fundo começa a se revelar e nele estão não apenas nossas dores e perguntas, mas também nossas respostas, nossa lucidez e partes de nós que a gente sempre escondeu, que impede de conhecer. A maturidade talvez seja exatamente esse processo. Aprender a não temer a própria profundidade e deixar de fugir do silêncio, como se ele fosse um inimigo, e começar a percebê-lo como um mestre. E é compreender que para olhar para dentro nem sempre será confortável, mas quase sempre será necessário, porque só quem aceita mergulhar em si mesmo consegue descobrir que não é feito apenas de vazios, mas também de reservas imensas, de sentido, força e clareza. No início, este mergulho assusta. Toda profundidade assusta. Mas tem também algo ainda mais transformador, a possibilidade de se encontrar de verdade. E esse encontro, embora desestabilize, também liberta. Com o passar dos anos, quem amadurece percebe que estar só não é necessariamente estar desamparado. Muitas vezes é justamente no recolhimento que a alma se
reorganiza, que o pensamento se alinha e que o coração recupera seu ritmo natural. Companhia do mundo pode ser valiosa, mas a reconciliação consigo mesmo é insubstituível. E talvez a verdadeira sabedoria começa quando deixamos de buscar fora aquilo que só pode ser reconhecido dentro. Por isso o tempo não transforma apenas o modo como vemos os outros. Ele transforma, sobretudo, o modo como habitamos a nós mesmos. E essa é uma das mais discretas e poderosas alquimias da existência, é descobrir que a solidão, quando compreendida, não é um sinal de incompletude, mas um caminho para a soberania. Algumas verdades. O barulho social é muitas vezes apenas uma distração para mentes que têm medo de criar. Você não precisa de mais contatos, precisa de mais contexto. A solidão só é dolorosa enquanto for um estranho para si mesmo. Grandes ideias não nascem em reuniões de grupo, elas nascem no exílio voluntário. Eu confesso, já me senti perdido em multidões, já forcei sorrisos em jantares onde eu só queria estar em casa, lendo ou apenas olhando pela janela. A gente se sente culpado por querer ir embora, como se preferir a própria companhia fosse um defeito de fabricação, mas não é, é um privilégio. Não tenha medo de caminhar sozinho por um tempo. Muitas vezes a solidão pode parecer um fardo pesado, especialmente para os mais jovens, que anseiam por conexões, companhia e por validação. Contudo, lembre-se sempre das palavras de Einstein. Solidão é um deserto para o jovem, um espaço árido onde a insegurança pode florescer. Mas para aqueles que já aprenderam a florescer por conta própria, ele se torna um verdadeiro jardim sagrado. Esse jardim cultivado na paz interior é onde as ideias podem brotar livremente, onde os sonhos podem se desabrocharem sem a pressão dos julgamentos externos. É nesse ambiente de introspecção que se revela a sabedoria, a capacidade de olhar para dentro e encontrar beleza em cada imperfeição. Enquanto o mundo grita do lado de fora, com suas demandas incessantes e ruídos perturbadores, o gênio observa, sereno e atento, aprendendo a escutar não apenas o que está à sua volta, mas também o que ecoa em seu interior. Essa caminhada solitária não é um sinal de fraqueza, mas sim uma oportunidade de crescimento. E no silêncio que podemos ouvir a nossa própria voz, as nossas próprias verdades. Assim, ao invés de temer a solidão, abrace-a. Use esse tempo para conectar com a sua essência, para cultivar novos pensamentos e para permitir que sua criatividade floresça. Afinal, o jardim mais bonito é aquele que é cuidado com amor, paciência e a disposição de enfrentar a própria solidão. Portanto, não tema a jornada solitária. Ela pode ser o início de uma nova fase em sua vida, onde você descobre que é capaz de criar suas próprias flores, de construir seu próprio caminho e de brilhar intensamente, mesmo na mais profunda escuridão. Seja seu ser aqui e agora.